Olá, irmãos, boa noite, graça e paz, tudo bem? Deus, Ele nos presenteou com mais um dia para podermos estar na sua casa, para falarmos da sua palavra. Eu confesso aos irmãos que na vinda eu comentei com a minha esposa, eu falei, nesses momentos eu ainda me sinto um pouco trêmulo, um pouco de calafrio. Ela falou assim, nossa, mas você já faz isso há tanto tempo. Eu falei, não é o costume, é a responsabilidade. É, é quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós reservamos o tempo para falar da palavra de Deus. E é o que eu gosto de fazer. Eu fui chamado para isso, para falar da palavra de Deus. Eu sou, como os irmãos bem sabem, eu sou candidato ao ministério e eu me exemplifico, eu tomo a figura dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. O livro de Atos, no capítulo 6, ele nos fala que havia um problema ali na igreja, começou um problema. Os apóstolos, eles tinham que cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, não tinham tempo hábil para ensinar a palavra e para orar. Aí resolveram fazer a instituição do diaconato. Claro, assim, não é certo que a gente deixe a palavra e sirva às mesas. Então, vamos instituir diáconos para cuidar desse serviço e nós vamos nos dedicar à palavra de Deus e à oração. Então, eu fui chamado para isso, para falar da palavra, para ministrar, para ensinar, para pregar a palavra do Senhor. É o que eu tenho prazer. E enquanto Deus me der fôlego, enquanto Deus me sustentar, é o que eu vou fazer, falar da palavra do Senhor. Eu gostaria que o irmão colocasse o tema do que nós vamos escorrer hoje. Mas antes de entrarmos nesse tema, só um instante, irmão. Antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de convidar os irmãos que estão aqui e convide mais pessoas a estar no próximo culto, que é o nosso culto que nós celebramos todos os meses. É o culto de missão. E nós teremos aqui a presença de um grande homem de Deus, já o conheço há bastante tempo, e ele faz um excelente trabalho com os embaixadores do rei. Ele vai vir aqui contar da sua experiência ao longo desse percurso, trabalhando com embaixadores do rei, e ele vai trazer uma galera boa aí de embaixadores para nos ajudar aqui no culto. Eu acredito, eu sei que vai ser um tempo bem propício para nós estreitarmos as nossas relações de comunhão e também conhecer o pastor Roberto, esses embaixadores. Ele é pastor da Igreja Batista em Laranjeiras. E você terá a oportunidade aqui de ouvir testemunhos maravilhosos, como você já tem ouvido, né? Eu vou abrir meu computador aqui para acompanhar os documentos, para não precisar estar virando as costas para vocês, porque eu preciso até ir no oftalmologista, estou para marcar uma consulta, que eu não estou conseguindo enxergar ali na tela, na TV. As letras eu não consigo enxergar. Então, eu vou... Eu passei a semana inteira trabalhando nesse assunto, porque é algo recorrente. Desde o surto pandêmico que nós tivemos,
Uma vez ou por outra, alguém vem perguntar para mim, eu acredito que para os irmãos também, se o período que nós estamos vivendo é o período do fim do mundo. Agora, atrelado com estas guerras que nós estamos vendo, começando pela Ucrânia, a Rússia, Israel, os movimentos ali no Oriente Médio, agora o Irã. A gente não pode chamar de guerra ainda, mas o ataque pronunciado pelos Estados Unidos. Então, muitas pessoas elas se perguntam se nós estamos vivendo, ou perguntam para nós, se nós estamos vivendo o momento do fim, o fim do mundo. E é natural do ser humano que a sua curiosidade seja aguçada nesses momentos críticos da história da humanidade. Não somente nesses momentos críticos da humanidade, mas em todo o período da história, o homem sempre manteve aquela curiosidade por saber quando será o fim do mundo. E nós vamos ver alguns textos, alguns relatos de pessoas cristãs e também não cristãs que acreditam que o mundo ele está caminhando para o seu fim. Eu confesso para você, e não é pessimismo meu, mas as coisas não estão boas e não vemos uma luz no fim do túnel, não vemos uma paz acenando para nós mais adiante. Parece que os conflitos militares, eles surgem uns após o outro. Parece que as doenças têm surgido uma após a outra. Parece que não há mais aquele intervalo de tempo que quando nós estudamos a história, nós vemos aquele intervalo de tempo entre uma peste e outra. Parece que nos últimos tempos elas estão ocorrendo com mais frequência. Quando você liga os jornais ou quando você liga um site de notícias, você fica espantado com a decadência humana. Às vezes são notícias que nos chocam, notícias que nos horrorizam, a ponto de nos deixar inquietos. Como que o homem ele pôde chegar nesse nível? Eu tenho uma notícia para você que não é uma notícia boa. Porque quando nós estávamos na pandemia, o que se veiculava era que depois que nós passássemos esse período, nós seríamos seres humanos melhores. Depois que passasse o período, a cura, viesse a cura para a Covid-19, nós seríamos seres humanos melhores. Assim que terminou o surto de Covid, nós ouvimos uma notícia de guerra, que a Ucrânia e a Rússia estavam em guerra. Então, estes são os seres humanos melhores que a doença, que a Covid moldou? Não. Nós não devemos esperar, não sou pessimista, mas isso é baseado nas Escrituras, que nós não devemos esperar uma melhora para o cenário em que nós estamos vivendo. Porque o homem, ele não melhora. O homem, a tendência dele é cada vez mais se tornar pecador e contaminado pelo pecado. Nós vemos, inclusive, quando você liga, eu acompanho, eu e o pastor Milton, às vezes a gente manda um rios, acho que é assim que fala, né? Um rios para ele, ele manda para mim, dos acontecimentos que têm acontecido no meio evangélico. São horripilantes, são de chocar. E quando você percebe que o pecado ele tem ganhado também força de lei, existem assuntos que eu não posso discorrer aqui livremente, porque eu posso correr o risco de ser preso ou de levar um processo. Mas a verdade é que estamos caminhando para o fim.
Mas há uma esperança, e nós vamos ver no decorrer desse documento que eu fiz. Eu espero que possa falar ao seu coração, como tem falado ao meu, desde que comecei a trabalhar nisso. E eu espero que o que eu falar aqui não é para te amedrontar, para te assustar, para te causar temor, mas é para mostrar que todos estes acontecimentos, eles vêm acontecendo porque está apontando para o fim do mundo e para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança da igreja, a esperança do seu povo é que o Senhor venha nas nuvens para buscar-nos, para encontrar, para levar para si. Essa é a nossa esperança. Então, eu vou começar com uma leitura de um texto bíblico. Não dá para a gente, por conta do tempo, e eu tenho bastante documentos aqui, não dá para a gente fazer toda a leitura aqui do texto. Ele começa no capítulo 24, mas ele não termina no capítulo 24. Ele vai até o capítulo 25 e assim por diante. Então eu escolhi apenas esse texto para a gente se centralizar. Diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. É um texto que está registrado em Mateus capítulo 24 e o verso 1. Depois, com o tempo, você pode ler todo o texto e acompanhar ali as citações de Jesus. No próximo slide, esse é um monge, Martinho Lutero. Ele foi um monge agostiniano, professor de teologia da Alemanha, e ele se tornou uma das figuras principais ou centrais da reforma protestante no século XVI. É uma frase desse grande homem de Deus. Eu admiro muito. Eu li a sua biografia 3 vezes e foi impossível de não me emocionar nas 3 vezes que eu li sobre a biografia desse grande homem de Deus. Eu me senti lá embaixo, no chão, como dizem, no chinelo, diante desse grande homem de Deus. E ele disse assim: eu só tenho 2 dias em meu calendário, hoje e aquele dia. Eu devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado esta manhã e estivesse voltando hoje à noite. 2 dias no meu calendário, o dia atual e aquele dia que ele se refere é o dia do retorno do Senhor. O fim do mundo, ele sempre esteve no imaginário das pessoas. E isso é tão forte que de volta e meia surgem filmes voltados para essa temática. E nós vemos aí uma sequência de filmes que são só sobre essa temática. E acreditem vocês, esse tipo de filme é o filme que mais atrai público. É o filme que mais atrai telespectadores, por conta da temática. Para você ter uma ideia, o dia seguinte, em 1983, o filme O Dia Seguinte foi lançado mundialmente, com o objetivo de alertar o mundo sobre as consequências de uma guerra nuclear. Aproximadamente 100 milhões de pessoas o assistiram. Até abril, vejam que ele foi lançado em 1983, mas até abril de 2006
era o filme de maior audiência na TV americana. Porque falava justamente do fim do mundo. Baseado aqui, claro, em uma guerra nuclear. A gente, não só os filmes, mas também as revistas. Hoje a gente não tem mais as revistas impressas, porque todo esse catálogo que a gente está vendo aqui é tudo digital. Mas também, volta e meia, lançava uma notícia, um documento sobre essa temática. Pode retornar. Pode. Sobre essa temática. E acreditem, quando se falava desse assunto, era a tiragem que mais era vendida sobre o fim do mundo. Porque as pessoas, elas têm curiosidade de saber sobre esse assunto, de saber quando o mundo vai acabar, se ele vai acabar, como ele vai acabar e por que ele vai acabar. E muito mais, se há uma forma de escape para nos livrar desse possível fim do mundo. Pode passar. A revista Time, em julho de 2002, parece que nascemos com um instinto de que o fim do mundo está em algum lugar lá fora. Nós temos um impulso cultural que nos leva a imaginar assim e sempre. A revista define que parece que esse sentimento de querer saber quando é o fim do mundo parece ser um instinto que está culturizado nas pessoas. A revista Época, em setembro de 2002, o assunto Apocalipse entra e sai de moda. Andou esquecido durante muito tempo, mas faz parte desse repertório cultural e voltou com força depois dos atentados de 11 de setembro. Sempre quando acontece no mundo alguma tragédia que abale o mundo, que seja notícia no mundo inteiro, há sempre essa indagação, como eu falei. Isso é presságio, é prenúncio do fim do mundo? Isso é o começo do fim do mundo? Nós estamos vivendo nesse momento já do fim do mundo? A revista Veja. Por que o Apocalipse assombra as pessoas em pleno século XXI? Não somente no século XXI, em todas as eras. O Apocalipse, ele assombra as pessoas. Em novembro de 2009. Revista Terra. Eu trouxe esses documentos para os irmãos perceberem que esse desejo de conhecer, de saber quando será o fim do mundo, não é apenas meu, não é apenas seu, mas isto já faz parte do ser humano, essa indagação. Está contida nele de querer saber quando esse sistema de coisas ele terá o seu fim. A ideia de que o mundo vai acabar algum dia é tão velha quanto a nossa própria civilização. Há mitos e profecias sobre o final dos tempos em todas as culturas e o tema se revela central na maioria das religiões. Continua. O que não se poderia supor, porém, é que cientistas renomados e de várias especialidades pudessem unir suas vozes no alerta de que a espécie humana pode estar à beira da extinção. Setembro de 2003. A revista ela fala que, sim, já faz parte, está incutido no ser humano, mas o que admira é que não é somente a população simples acredita que o mundo ele irá acabar um dia, mas também que cientistas renomados e de várias especialidades, eles se unem às suas vozes
para dizer e dar um alerta de que a espécie humana realmente ela pode estar à beira da extinção. Veja e entenda você que isso aqui não é um relato bíblico, mas isso é para que você tenha noção de como as pessoas também acreditam, unem as suas vozes e acreditam que o mundo ele pode estar caminhando para o seu final. John Leslie é filósofo canadense e professor emérito na Universidade de Guelph, em Ontário, Canadá. E ele disse assim: será que estamos em perigo iminente de extinção? Sim, nós provavelmente estamos, argumenta John Leslie, em seu relato arrepiante dos perigos que enfrentados pela raça humana ao nos aproximarmos do segundo milênio. E continua, no livro O Fim do Mundo é uma avaliação séria dos muitos desastres que os cientistas previram e especularam e que nos levariam ao apocalipse. Porque os cientistas, pessoas renomadas, elas têm a consciência de que os eventos climáticos e catastróficos, eles têm acontecido de uma maneira muito mais intensa e em períodos mais curtos de tempo. Então, eles entendem que se alguma coisa não for feita para intervir, o fim da raça humana já está decretado. No próximo, nós temos James Lovelock, é químico, matemático pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, PhD em medicina e pesquisador nas universidades de Yale e Harvard. São pessoas, cientistas renomados, mas que acreditam também que o mundo ele caminha para o seu fim. Aos 88 anos, um dos cientistas mais influentes do século XX, James Lovelock, chegou a uma conclusão desconcertante. A raça humana está condenada. Gostaria de ser mais esperançoso. Próximo, Martin Rees, é professor de cosmologia e astrofísica da Universidade de Cambridge. Acredito que as chances de nossa civilização na Terra sobreviver aos fins do século presente não passa de 50%. As estatísticas desses homens não são nada boas, né? Nós temos aqui agora o IPCC. O IPCC é um painel intergovernamental que trata sobre as mudanças climáticas, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele é composto por um grupo de cientistas que trabalham monitorando e assessorando toda a ciência global relacionada às mudanças climáticas. E se você é um pouco antenado aos noticiários, você vai ver que não é só o mundo lá fora que tem sofrido com essas variações climáticas. O nosso país também tem sofrido. Nós tivemos recentemente uma catástrofe quase desproporcional no Rio Grande do Sul. Pessoas morreram, pessoas perderam seus bens, pessoas ficaram alagadas. A minha cidade, onde eu nasci, em Itororó, na Bahia, chove, porque é uma região cacaueira, é uma região de pasto, de mata atlântica, mas
há 2 anos atrás, fomos surpreendidos ali por uma chuva tão forte que levou vidas, pessoas perderam suas casas, e você vê até, parece ser engraçado, mas você vê até porco, você vê vaca em cima do telhado, mostrando como foi a seriedade dos temporais ali. Pessoas foram morar embaixo da ponte. É um vilarejo com cerca de 70 mil pessoas. E muitas pessoas ali ficaram desabrigados quando não perderam também os seus bens e vivem praticamente da lavoura e vivem praticamente do cuidado de gados. Imagina que perderam tudo isso para reconstruir novamente. Então, essas catástrofes, elas não têm... Nós temos recentemente agora a notícia, também, acho que foi em Santa Catarina, que foram sofrendo bastante com a inundação. Mas a verdade é que não é só um país, mas o mundo ele está sofrendo com essas variações climáticas. E esse painel intergovernamental composto por esses cientistas, eles ficam monitorando, assessorando toda a ciência relacionada a essas mudanças climáticas. E ele diz assim no próximo slide: a fim de fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre o estado atual das mudanças climáticas e seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos, cientistas admitem que se a temperatura da Terra subir de 4 a 10 graus, pode subir de 4 a 10 graus até o final do século. E isso é muito preocupante, irmãos. A gente sente isso no efeito da lavoura, a gente sente isso nessas catástrofes climáticas que nós vemos noticiadas aqui no Brasil, também aqueles tufões, aqueles redemoinhos que nós vemos lá fora. Então, e se a temperatura da Terra subir de 4 a 10 graus no próximo século, isso é muito danoso. Isso aliado a uma enxurrada, a toneladas de gás de monóxido de carbono que é lançada na atmosfera, que é danoso, que é prejudicial para a camada de ozônio. Isso pode contribuir para que novas doenças surjam, isso pode contribuir para que novas catástrofes climáticas apareçam, e isso pode ser cada vez mais pior na medida que essa temperatura sobe. Com o derretimento das geleiras. No próximo slide, o Backwhite é engenheiro, mestre em física e professor de paleoclimatologia e climatologia na Universidade de Ottawa, Canadá. Sua tese de doutorado estuda a mudança climática abrupta no processo no passado e no presente. O que o IPCC diz? Eles nunca dizem o que vai acontecer com os seres humanos. A maioria dos ecologistas e biólogos sabe que se a temperatura aumentar 10 graus Celsius, como previsto, seria muito ruim para a civilização e para a humanidade. Ele continua dizendo, não é apenas o aumento da temperatura, mas a velocidade com que ela aumenta. Então, se esta previsão se concretizar, a extinção da humanidade a curto prazo ocorrerá mesmo. A gente vai ver aqui nos relatos de Jesus, no capítulo 24, alguns acontecimentos que sucederão à sua vinda. E a gente sabe que esse é um dos fatores contribuintes para que haja essa desordem que nós estamos vendo no globo, no mundo.
A crise econômica é um dos fatores e ela não tem prejudicado somente o Brasil. Um amigo meu, ele viajou há pouco tempo para o Canadá e ele falou que estão vivendo uma situação bem difícil lá também. Eu acho que o único país que não tem sofrido com a crise econômica é a China, né? Mas, embora todos os outros praticamente dependam da China, nós temos lá uma máquina de lavar louça que facilita a vida das pessoas. Eu acho que é o sonho de toda dona de casa. Você pega os pratos, coloca lá os talheres, liga, só aperta o botão. Ela lava e ela seca. Incrível. Ela lava e ela seca. Você só puxa, quando você puxa os pratos, está ali limpinho. Na pandemia, nós tivemos um problema. Essa máquina quebrou. E não conseguimos peças de reparo em lugar nenhum. Ligamos para a autorizada. Olha, a máquina está quebrada, é preciso vir um técnico aqui para fazer o reparo nela. O técnico foi. E o técnico falou assim, olha, é simples, mas as peças estão lá na China. Eles não estão mandando peça por conta da pandemia de Covid. Isso nos mostrou o quão dependente nós estamos da economia ou dos produtos do processo chinês. Mas, enfim, irmãos, esses cientistas, eles avaliam o fator de clima no passado e no presente e as suas consequências no futuro. Em uma visita que nós fomos na casa do meu tio, na Bahia, nós resolvemos ir lá onde eu nasci, no meio. Eu vim de lá para cá, eu tinha 2 anos. Meus pais vieram, me trouxeram com 2 anos. Eu e minha outra irmã. Eu 2 anos, minha irmã com 1 ano. Mas sempre que nós podemos, nós vamos viajar para lá, para rever os parentes lá. Estudei aqui, cresci aqui, joguei bola aqui na rua, tomei tropicão aqui, jogando bola, chutando pedra na rua. Foi tudo aqui em São Paulo, aqui no bairro de Pirituba. Mas sempre que nós podemos, nós voltamos lá. E eu resolvi ir no lugar onde eu nasci. E um primo, ele me levou. E um dado interessante é que no percurso onde a gente estava indo, no meio da mata, cheio de mata, ele me chamou e falou, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Você está vendo essas pedras aqui? Eu disse, sim. Eu pesquei muito aqui. Isso aqui era um rio maravilhoso. Além de ele trazer vida aqui para a plantação, ele trazia peixe, trazia água para as pessoas beberem. Estava só a pedra. Aí ele falou assim, o desmatamento aqui em volta, nas nascentes, causou isso aqui. Seco. Só pedra. Não tinha mais água. E não volta mais. Secou a nascente. E eu fiquei de boca aberta. Porque Deus, ele criou o mundo e nos colocou nele para que preservássemos o mundo, para cuidarmos dele e não para destruí-lo. Há uma sentença lá em Apocalipse que diz assim, que Deus irá destruir aqueles que destroem a terra. Um outro cientista, Ray Peterson, professor emérito de Recursos Naturais, Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade de Arizona, Estados Unidos, e um influente especialista em aquecimento global. Ele diz que o aquecimento global descontrolado já está a caminho de causar a extinção da raça humana. Talvez você já tenha ouvido falar, próximo slide, da COP30. Essa questão de aquecimento global, de lançar na atmosfera esses gases poluentes, e esse desequilíbrio climático é tão preocupante que existem fóruns e simpósios para procurar meios para, pelo menos, diminuir esse impacto no mundo. A COP30, uma reunião anual de signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima,
com o objetivo de debater medidas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, encontrar soluções para problemas ambientais que afetam o planeta e negociar acordos. A gente chama de COP30 porque já estamos na 30ª edição. E é interessante, no próximo slide, que o Brasil ele será o próximo a sediar essa comitiva. Por quê? Porque o Brasil ele é o detentor da maior biodiversidade do planeta e a 9ª maior economia do mundo. Então, o Brasil vai sediar pela primeira vez a conferência em 2025, que trata justamente sobre isso, a emissão de gases poluentes e meios para contornar essa situação. A COP30 vai ser realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, capital do Pará. Outro dado bem interessante, ao todo foram desmatados em 2024 no Brasil 1.242.079 hectares de mata e cerrado. Pelo segundo ano consecutivo, o cerrado foi o bioma que registrou a maior desmatada do país. E você sabe o prejuízo que isso traz. Você sabe o prejuízo que isso traz. Há um tempo atrás, nós tivemos aqui, eu não me lembro, foi consequência de uma queimada, não sei se foi no Brasil ou se foi no Chile, e o céu todo, não sei se você lembra, ficou amarelo. São Paulo, Osasco, aqui mesmo, você via que ele ficou daquela cor meia turva, amarela. Então vamos falar um pouquinho sobre esse relógio. O relógio do fim do mundo, ou o relógio do juízo final. Existe, elaborado pelos cientistas, um relógio que marca o dia em que o mundo irá acabar. Não é um relógio físico, é um relógio virtual. Ele não existe assim na prática, na física, mas ele marca, os ponteiros marcam o momento do fim do mundo, que seria a meia-noite. Quando esse relógio foi lançado, ele faltava 15 para meia-noite. E o avanço dele, ou o retrocesso dele, é feito de acordo com essas catástrofes, essas guerras que nós vemos no mundo. E meia-noite seria o momento exato da destruição. O relógio do fim do mundo, ele representa a contagem regressiva para uma possível catástrofe política global. É coordenado desde 1947 pelos membros do Conselho de Administração do Boletim de Cientistas Atômicos, que inclui 18 ganhadores do Prêmio Nobel de Ciência e Segurança. Então, eu gostaria de mostrar para você que, por conta desses conflitos que nós estamos vivendo nos últimos dias, pandemia, guerra, as guerras políticas, as guerras militares, esse relógio ele retrocedeu, ele está próximo da meia-noite, aliado ainda com a inteligência artificial que está sendo usada nos conflitos militares. E eu gostaria de passar um vídeo para você ver que horas são agora no relógio. Cientistas ajustaram hoje o relógio do juízo final, deixando o fim do mundo mais próximo do que nunca. A organização sem fins lucrativos alterou o relógio para 89 segundos antes da meia-noite, que seria o ponto teórico da aniquilação. Isso equivale a 1 segundo mais próximo do fim do mundo do que foi definido no ano passado. A justificativa para a alteração se deu por causa das ameaças sobre armas nucleares da Rússia, os conflitos em outras regiões do mundo, como no Oriente Médio, as aplicações militares de inteligência artificial e as mudanças climáticas. O relógio do fim do mundo foi criado em 1947, durante as tensões na Guerra Fria, para alertar as pessoas sobre a proximidade da destruição do mundo pela humanidade.
Cientistas ajustaram hoje Se o você relógio entrar do lá juízo no final. Google e procurar sobre o relógio do juízo final, você vai ver lá. Você percebeu que por conta desses acontecimentos que nós presenciamos nos últimos tempos, esse relógio ele sofreu um avanço para a meia-noite. E os cientistas também acreditam que as coisas não estão boas. Mas, para o próximo slide, nós vimos aqui alguns relatos de cientistas que têm também a curiosidade que os discípulos tiveram. Pessoas de todos os níveis da sociedade criam até relógio para ver o quanto essas catástrofes têm sido danosas para o ecossistema e para a humanidade e podendo levar à destruição, quando não à extinção do ser humano. Os discípulos também, eles tinham essa curiosidade, não diferente de nós ou dessas outras pessoas. Lembra que parece que está incutido dentro do ser humano essa indagação de quando será o fim do mundo? Então, quando os discípulos eles saem de Jerusalém, ali onde está o templo, onde está edificado o templo, aquele monumento suntuoso, aquele monumento magnífico, que era o orgulho da nação, que trazia orgulho para a nação, eles saem e perguntam para Jesus: olha, mestre, olha essas construções, que magnífica. E, na verdade, quando a gente lê a descrição ali na Bíblia da construção daquele templo, ele realmente era uma obra para a época magnífica e, por que não dizer, para os dias de hoje também. Mas Jesus fala para eles assim: olha, vocês estão vendo toda esta construção? Nós lemos lá no versículo 24, no começo do slide, lembra? Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Então, aqueles discípulos, agora curiosos para saber, eles associaram ali a destruição do templo, porque nada podia destruir aquele templo. Então, eles associaram a destruição do templo ao fim do mundo. E eles perguntam para Jesus: quando se daria a destruição do templo? Como Jesus havia falado, qual o sinal da sua vinda e qual o sinal do fim dos tempos? E acreditem, Jesus não deixou eles no vácuo. Jesus deu resposta, todas estas respostas, para eles no capítulo 24 sucessivamente. Jesus ele falou da destruição do templo. Ele falou que viriam falsos cristos e falsos profetas. Ele falou que surgiriam guerras e rumores de guerras, fome, peste. Mateus ele não fala das pestes, mas o mesmo cenário, a mesma narrativa a gente vê em Lucas, e Lucas também fala de pestes, que são doenças, pandemias, terremotos em vários lugares, perseguição por causa do evangelho e a decadência humana. Não dá, o tempo não é suficiente aqui para a gente discorrer sobre tudo isso. Mas o que nos faz perguntar se estamos no fim do mundo é justamente o cenário que nós estamos vivendo de guerra. Então é o que nós vamos abordar nesse instante, partindo da destruição do templo, os falsos cristos ou falsos profetas e as guerras. Então, irmãos, no próximo slide a gente vê lá Jerusalém, vista do Monte das Oliveiras. Aonde está aquela mesquita ali com a cúpula amarela, dourada, ficava o templo. Imagina a suntuosidade desse lugar que poderia ser visto do Monte das Oliveiras. E é justamente no Monte das Oliveiras que eles fazem essa pergunta para Jesus. E Jesus disse que seria destruído. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Quando Jerusalém ela foi sitiada, as tropas romanas, lideradas pelo general Tito Flávio, ele entrou dentro do templo, saqueou os seus bens, queimou o templo e o templo foi destruído. Algumas pessoas achavam que seria impossível
de serem atacadas, de serem mortas por conta da presença de Deus no templo, e correram para dentro do templo e acabaram também sendo mortas. Flávio Josefo, ele foi testemunha, um historiador judeu, porém romanizado, ele foi testemunha ocular desses eventos. E é bem interessante que quando você lê o que ele fala desses eventos em seu livro. Aí tem um quadro, né, da destruição do templo. Seus bens foram saqueados. Ele chega a dizer, em um momento em que o soldado ele atira a sua flecha de pinche flamejante, ela acerta a parede do templo, ele começa a pegar fogo, e aquele ouro que era revestido começa a derreter e se embrenhar entre as pedras. E os romanos, eles começam a quebrar, a tirar aquelas pedras para retirar o ouro, cumprindo-se literalmente o que Jesus havia falado. Não ficará aqui pedra sobre pedra, elas serão derrubadas. Estava ali já dando início ao cumprimento daquilo que os discípulos haviam perguntado sobre Jesus. Quando se daria a destruição do templo? Quando se daria o fim do mundo? Quais os sinais que antecederiam o fim do mundo? Nós temos um busto, na próxima imagem, do general romano, general Tito. E uma parte que restou do Muro das Lamentações, no próximo slide, onde alguns cristãos e judeus, eles vão até o muro para encostar a cabeça ali e fazer suas preces, fazer suas orações. Flávio Josefo, ele cita no seu livro Guerra dos Judeus, ele diz assim: aquela construção, que é o templo, entretanto Deus, desde há muito tempo, sentenciou as chamas, mas agora, dentro da revolução dos anos, chegou o dia fatídico, o dia do qual, de velho, ele foi queimado. Mateus 24, 4 e 5, ele continua dizendo, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E não é somente aquelas pessoas que se passam por Cristo, pseudos cristos, mas os seus agentes também, que são os falsos profetas, aqueles que disseminam a heresia, aqueles que disseminam um falso evangelho. Então, esses têm se multiplicado de uma forma muito grande nos últimos tempos. Mas nós vamos falar e mostrar para os irmãos de alguns de maneira rápida. Atos 5, verso 36, ele diz, há algum tempo, eu já citei ele aqui, há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, isto já na época dos apóstolos. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. E todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Flávio Josefo menciona esse Teudas no livro Guerra dos Judeus. Ele diz assim, enquanto Cúspio, um nome bonito, né? Cúspio Fados era procurador da Judéia, um certo charlatão, cujo nome era Teudas, persuadiu muitas pessoas do povo a acompanhá-lo até o rio Jordão. Dizia que era profeta e que a sua ordem o rio se separaria, abrindo fácil passagem para ele. E ele conseguiu arrebanhar 400 discípulos. Foi morto, acabou, e os seus discípulos se dispersaram. Um outro nós vamos ver aqui, o filho da estrela, foi um líder judeu que comandou a terceira revolta judaica contra o Império Romano, ocorrida em 132 a 135 depois de Cristo. Ele também se dizia o Messias. No próximo slide, Abu Issa, da Pérsia, acreditava que era o último dos 5 arautos de Deus, anunciando a iminente chegada do Messias. Seus seguidores achavam que ele iria voltar depois de sua morte e trazer o fim dos tempos.
Um outro, Sabat Zevi, foi um rabino cabalista que dizia ser o tão esperado Messias judeu. Com a idade de 40 anos, ele foi forçado pelo sultão otomano Mohamed IV a se converter ao Islã. Mas ele também se dizia ser o Messias. Esse aqui, ele era um guarda de trânsito na Rússia, Vissarion. Ele se dizia também ser a encarnação de Jesus. Um outro que acho que todo mundo deve conhecer, é uma figura até hilária, né? Henrique Cristo. Perdão, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? E tem gente que segue ele. Tem umas mulheres bonitas que seguem ele e acreditam que ele realmente é o Messias. Ele é o prometido. Você sabe quem ele é? Próximo slide. Em 1979, enquanto jejuava, Álvaro Teis chegou à conclusão de que era Jesus Cristo renascido. Ele recebeu uma mensagem divina na forma de voz em sua cabeça. Nos dias que se seguiram, abandonou o nome antigo e passou a se referir como Henrique Cristo. Segundo ele, uma homenagem à inscrição sobre a cabeça de Jesus na cruz. Uma voz na cabeça é estranho, né? A gente tem que ter muito cuidado com voz que fala na cabeça, né? Nós não. O que fala na nossa cabeça, no nosso coração, é o Espírito Santo. Mas de algumas pessoas aí fora, quem fala é o capiroto. Então nós vamos para outra descrição de Jesus, que era prenúncio do fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras. E é o que nós estamos vivendo na atualidade, né? Não é difícil você chegar a algum círculo, algum lugar na escola, na empresa, e não está se comentando sobre as guerras, né? Que nós estamos presenciando. E às vezes causa-nos até medo. Existiram dentro da história 10 grandes conflitos que marcaram a humanidade. Daniel Neves é um professor de história. Ele descreve ali no site Brasil Escola. Ele começa dizendo: eu vou ser mais rápido para a guerra e eu gostaria que você se atentasse ao número de pessoas que foram mortos nesses conflitos. Guerras púnicas, de 246 a 146 a.C. Estima-se que entre 1 a 2 milhões de pessoas tenham morrido. Guerras médicas, em 499 a.C. Não dá para precisar, como é muito antiga, não dá para precisar o número de mortos nessa guerra. A Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Foi um dos conflitos mais longos da história. Ele teve uma duração de 116 anos. Foi motivada por disputa de interesses entre duas dinastias. Especula-se que causou a morte de 2 a 3 milhões de pessoas. Imagine você, 3 milhões de pessoas assim aparelhadas, uma na frente da outra. Você não consegue ver o fim. Não conseguiria ver o fim da quantidade de pessoas mortas nessa guerra. A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, causou a morte de 5 a 8 milhões de pessoas. As Guerras Napoleônicas, de 1850 a 1815. Conflito causado pelo choque de interesse entre a França pró-revolução contra as nações absolutistas. Causou a morte de 3 a 7 milhões de mortos.
rebelião Taiping, na China. Estima-se que até 30 milhões de pessoas morreram nesse. A Primeira Guerra Mundial, todo mundo já ouviu falar. Conflito que foi de 1914 a 1918. Causou a morte de 15 a 20 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra Sino-Japonesa causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra Mundial, conflito que dividiu o mundo, né, o eixo, entre aliados e causou a morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Então, a guerra, ela sempre tem levado vidas e de uma escala e uma proporção muito grande. Agora, eu vou confidenciar para você, quando eu fiz um trabalho para ver a evolução da guerra, você percebe que elas começaram a morrer mais pessoas, um número maior de pessoas em seus conflitos, e elas aconteciam num curto espaço de tempo menor. Você percebe que mal terminou, ou não terminou, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e já iniciou uma outra guerra, que foi Israel e os árabes. E mal terminou essa, já se entrou em outra guerra entre Irã e Israel, e agora com a presença dos Estados Unidos. Elas ocorrem num período mais curto de tempo. No outro slide, ele não ficou bem focado, mas eu vou ler aqui para você ver. É um dado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Isso do dia 30 de janeiro. Um ano de guerra na Ucrânia. Civis mortos. Civis são aquelas pessoas que não são soldados, não participam da guerra efetivamente. São pessoas que não têm nada a ver, está ali andando na praça, a bomba caiu na cabeça e matou. Então, 7.110 mortos. A gente tem aqui quase 3.000 homens, quase 2.000 mulheres, 180 meninas e 225 meninos. E a ONU ainda estipula um número maior, 33 crianças, mais 1.948 adultos, cujo sexo ainda é desconhecido. Pessoas feridas na guerra, 11.547. Esse é um ano. Homens, quase 2.600. Mulheres, quase 2.000. Meninas, 246. Meninos, 334. E como eu disse para vocês, esses conflitos militares, eles têm aumentado numa proporção muito grande, e aliados agora com a inteligência artificial. Eles acontecem num curto espaço de tempo. E isso tem prejudicado a ONU, porque a ONU ela não está conseguindo mais intervir de forma efetiva nesses conflitos. E a gente percebe quando a gente vê aí o esforço da ONU por interferir no conflito entre Irã, entre Rússia e a Ucrânia. E eu trouxe um outro vídeo uma reportagem para que vocês percebam também. Pode soltar, por favor. Gente, olha só, um estudo realizado por um renomado instituto britânico apontou que o número de vítimas de guerras e conflitos ao redor do mundo disparou em 2024. Quem fez a apuração foi o Américo Martins, que volta a falar com a gente. Américo, agora com detalhes sobre essa pesquisa. Conta. Olá de novo, Tainá e Uribe. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos é um dos institutos que estuda aí conflitos armados em todo o mundo, mais respeitado do Ocidente. Eles fazem todos os anos este levantamento aqui, que é
uma pesquisa sobre os conflitos armados no mundo inteiro. E eles analisam rigorosamente todos os conflitos armados que acontecem em todos os continentes. Aqui eu estou falando de guerras, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que são entre dois estados, guerras como a guerra na faixa de Gaza, que é entre o Estado de Israel, e grupos armados que não representam o Estado, como é o caso do Hamas, o Hezbollah, também no Líbano, e até conflitos envolvendo crime organizado, como é o caso que acontece no Brasil e na América Latina. Este ano de 2024 houve uma explosão no número de pessoas que foram mortas diretamente nesses conflitos, em grande parte justamente por conta do acirramento do conflito lá no Oriente Médio, especialmente na faixa de Gaza. E esse número pulou para quase 200 mil pessoas que foram mortas diretamente nesses conflitos, o que é quase 40% a mais do número de mortos no ano passado. Existem, segundo esse estudo, segundo o ISS, existem 134 conflitos no mundo inteiro neste momento. Isso são conflitos, não é um conflito rápido que acontece num determinado lugar, são conflitos que demoram meses, que envolvem muitos grupos, muitas pessoas e muita violência. Então, eles fazem os critérios para fazer esse levantamento e chegaram à conclusão que o custo humano dessas guerras, desses conflitos, dessas guerras civis, está explodindo. Esse foi um dos anos com maior número de vítimas, segundo o levantamento do IISS. E eles estão preocupadíssimos também com o investimento massivo em defesa e com a falta de habilidade da ONU. O Uribe vinha falando exatamente isso agora, os países, os líderes internacionais ignorando os apelos da ONU, e eles estão preocupadíssimos porque o Conselho de Segurança da ONU, a ONU e vários outros organismos multilaterais não estão conseguindo controlar a violência. Essa violência pode aumentar ainda mais no ano que vem, segundo os dados desse estudo. Eles pegaram 3 guerras como as principais, as mais relevantes, que são a guerra na faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia e também o conflito no Sudão, que o mundo fala pouco, mas é um dos conflitos que mais mata a gente também. Então, infelizmente, nós temos um aumento, tanto no número de conflito, como no custo humano, sem falar na destruição absurda que a gente viu no último ano em conflitos como na faixa de Gaza, Ucrânia e tantos outros lugares. E, gente, olha só, um estudo realizado... Então, esses conflitos, eles têm se intensificado. Se intensificou de uma maneira muito forte em 2024. E a perspectiva, segundo o jornalista, é que 2025, que é o ano que nós estamos vivendo, seja pior. Mas eu tenho para você uma notícia que não é ruim. Uma notícia de Jesus. E ele nos deu 3 observações sobre esse cenário. O tempo não dá para a gente discorrer sobre as outras ocorrências, mas eu pretendo preparar ainda o material para que nós falemos sobre isso. Mas a verdade é que Jesus diz: tudo isso será o início das dores. Mateus 24, verso 8. O texto que Jesus usa ali é o mesmo texto usado para a mulher quando ela está em trabalho de parto. É o mesmo. Então, Jesus, quando ele diz assim, que tudo isso é o início das dores, ele está dizendo assim, olha, isso é só o começo, mas a coisa ainda vai caminhar para um estágio pior. Não, como eu disse, eu não estou sendo pessimista, eu estou me baseando nas declarações de Jesus e na afirmação que ele fez. Ele disse que será semelhante à mulher em dores de parto. Então, a mulher, quando ela está em dores de parto, a gente sabe que as contrações, elas acontecem num intervalo de tempo maior e com menos intensidade. Só que conforme aproxima o tempo da mulher dar à luz, essas contrações, elas acontecem num período menor de tempo e com maior intensidade. Então, é isso que Jesus está dizendo, são o princípio de dores, mas vai chegar um momento em que essas ocorrências, que esses fatos, eles vão acontecer num espaço mais curto de tempo e com intensidade maior. Mais uma observação interessante de Jesus,
que ele não só falou isso e deixou ao acaso, deixou ali para o vento levar. Ele falou para os seus discípulos, falou para mim, falou para você: olha, eu estou falando isso antecipadamente para vocês. Então, todo esse cenário que tem acontecido aí fora, de catástrofe, todo esse cenário de guerra militar, ele não pode nos assustar, não deve nos assombrar, porque Jesus nos advertiu que tempos difíceis, que tempos assim viriam, e nós estamos agora vivendo este momento que Jesus predisse na sua palavra. Vejam que eu avisei antecipadamente, quando o cerco do general Tito, ele cercou a cidade de Jerusalém, e ele destruiu o templo, os discípulos não foram pegos de surpresa. Por quê? Porque Jesus já tinha avisado para eles que o templo seria destruído. Então, da mesma forma, Jesus está avisando para nós que esses adventos, essas intempéries que têm acontecido no mundo, esse cenário tão caótico que tem assombrado as pessoas, os cientistas, não é um cenário de pavor para nós, porque ele não nos está pegando de surpresa, mas Jesus predisse em sua palavra que esses tempos viriam. E ele nos traz o alento quando nós começamos a ler o texto inteiro de Mateus 24, ele diz lá no final que vai chegar o dia em que os céus eles vão se abrir com grande estrondo e virá o Senhor nas nuvens buscar o seu povo, ele enviará os seus anjos para buscar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra para estarmos com o Senhor. Então, esse cenário ele não pode tirar a nossa paz. Esse cenário ele não pode tirar o nosso sono, porque o Senhor já nos advertiu que tempos assim viriam, mas repousássemos na esperança de que, passado esse tempo, nós teríamos o alento, nós teríamos o conforto, nós teríamos a paz na sua vinda. E ele disse: aprendam a lição da figueira. A escola dispensacionalista, ela tem uma outra interpretação. Porém, eu entendo de outra forma, quando Jesus disse, aprendam a lição da figueira. Quando vem o verão, os seus ramos se tornam tenros e começam a brotar, vocês sabem que está próximo o verão. Então, quando todas estas coisas, quais coisas? As que Jesus havia falado no texto acima, acontecerem, vocês sabem que está próxima a minha vinda. Então, todo esse cenário que nós estamos vendo, ele é o prenúncio para nos dizer que a vinda de Jesus está a cada dia mais próxima. O Senhor, ele vem. O Senhor, ele vem nas nuvens. O Senhor agora, ele não vem como um menino na manjedoura, mas ele vem com todo o poder e com toda a glória nas nuvens para trazer juízo e para trazer liberdade ao seu povo. Nós aguardamos o Senhor. E esses eventos, como a lição da figueira, nos mostram que esse dia está cada vez mais perto. E nós encontramos a paz nesse mundo tão caótico que nós estamos, em toda essa conturbação, em toda essa desordem mundial. Nós encontramos a paz em ler justamente esse texto, onde o Senhor ele discorre falando da sua vinda, lá no final do capítulo 24 de Mateus. Nós não estamos só. Você, meu irmão, não está só nesse campo de batalha. Você não está perdido. Mas o Senhor tem cuidado de você. E o Senhor virá para nos levar para um lugar totalmente diferente desse mundo. Eu ouvi uma história uma vez. De um rapaz, 2 rapazes, que eles cresceram junto na mesma rua. Nasceram ali, cresceram na mesma rua, e eles jogavam bola, empinavam pipa, eram muito amigos. E se alistaram quando fizeram 18 anos e foram para o quartel. Quando foi para o quartel, houve uma guerra naquela região. E eles tiveram que servir na frente da batalha. E aqueles soldados começaram a perder muitos homens ali na guerra. Aí o comandante
pediu para recuar, uma recuada. Aí foram. Quando chegou no acampamento, aquele amigo percebeu que o amigo dele não veio. Aí ele foi para o comandante e falou: Senhor, permissão para falar. E o comandante disse: permissão concedida. Eu gostaria de buscar o meu amigo que ficou no campo de batalha. Ele disse, o comandante disse: permissão negada. Todos os homens que ficaram lá possivelmente já estão mortos. E eu não vou arriscar a vida de um soldado vivo por outro soldado morto. Permissão negada. Senhor, permissão para falar. Permissão concedida, soldado. Eu insisto. Nós crescemos juntos. Ele era meu amigo. Ele conhece tudo da minha vida. E eu conheço tudo da vida dele. Eu gostaria de buscá-lo. Permissão negada. E aquele soldado se retirou. Ele esperou que anoitecesse. E quando anoiteceu, desobedecendo a ordem do seu comandante, ele colocou sua mochila, seu fuzil nas costas e foi para o campo de batalha. Quando ele chegou lá, ele encontrou seu amigo. Ele fez aquela manobra, colocou o amigo nos ombros e voltou. Quando ele voltou, já era de manhã no acampamento. Ao longe, toda a tropa e o comandante, vendo aquele rapaz chegar com o amigo nas costas, deitou, jogou o amigo no chão. E o comandante disse: eu não falei para você não ir? Arriscou a sua vida por um homem morto. Ele já está morto. Ele falou: Senhor, é que quando eu cheguei lá, ele estava vivo. Ele me disse assim: eu sabia que você não ia me abandonar aqui. Eu sabia que você não ia me deixar aqui. Assim é o Senhor. Nesse campo de batalha em que nós estamos, Ele não nos abandona. A sua promessa, como a irmã disse, foi estar conosco todo momento, em todas as circunstâncias. Se o cenário está difícil para você, se o cenário econômico está difícil para você, se o cenário social, político está difícil para você, mas você pode repousar na certeza que o Senhor, Ele não nos abandona. Ele está conosco. E Ele disse assim: eu vou preparar um lugar. Quando eu for, eu vou vir buscar vocês para que onde eu estiver, vocês também estejam junto comigo. Então nós temos a garantia de que não estamos desamparados. Nós temos a garantia de que não estamos sós nesse cenário, nesse mundo, porque o Senhor, Ele está conosco. E quando o Senhor está conosco, nós estamos com a maioria, não é? Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa produzir um efeito positivo para você e lembrar sempre que o Senhor, Ele está conosco. Deus abençoe, irmãos.